Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez, 31/3/2026, 16h30. Estamos aqui também com o nosso amigo Dr. Robson, lá da Terra Credenciada. Hoje vai falar para vocês aí como é que está a Caixa Econômica Federal, se ainda tem imóvel que aceita financiamento, como que funciona o processo do parceiro da Caixa para ajudar a pessoa nessa compra. O que tem de bom aí para a galera aí, doutor Robson? Como vai, Manuel? Tudo bem? Você está compartilhando aí a tela, né? A gente podia... Eu posso abrir a minha aqui também, se você quiser. Abre aí, já vai comentando aí o que tem de bom aí. A gente já vai comentando rapidinho, ó. Já credenciada. Aí eu já vou clicar em compartilhar aqui com vocês. Só um segundo. Muito imóvel bom da Caixa Econômica. Estamos com bastante imóvel novo aqui da Caixa Econômica Federal, né? Somos a imobiliária credenciada aqui no site junto à Caixa para poder fazer intermediação e assessoramento, né? Isso, vai na tela seu agora. Isso, vamos lá. Acessando aqui www.terracredenciada.com.br, né? /imóveis Caixa, você vai conseguir acessar os imóveis que estão em venda direta, finalizando aí com leiloeiro. Clica aqui, imóveis da Caixa, venda online, venda direta online. E aqui a gente vai ter 1.353 imóveis que são com desconto de 41%, 37%, né? A partir de 22 mil, ó, 908 por 22, e assim por diante. Alguns desses imóveis aceitam financiamento. Para poder financiar, eu vou te ensinar agora como é que você faz para acessar esses imóveis, tá? Mas antes você vai ter que pré-aprovar seu crédito junto a um correspondente bancário Caixa, CCA, Caixa aqui, tá bom? Em Guararapes a gente tem o Wellington e outras imobiliárias também que fazem isso. Vamos verificar aqui, ó, filtro personalizado. Aqui você escolhe o estado. No caso, a imobiliária é do estado de São Paulo, né? E ela trabalha com todos os imóveis do estado de São Paulo. Finalidade, você não precisa preencher, mas você pode colocar aqui a forma de pagamento, aceita financiamento, tá? Na modalidade, você pode colocar venda online, que é para você economizar com o leiloeiro, e venda direta online. São os dois, do meu ponto de vista, tá? Pessoal, sua opinião. As duas melhores modalidades, porque você economiza com o leiloeiro, nesse caso. Clica aqui, filtrar, tá? Porque nas outras modalidades, você vai ter que pagar lá o 5% do leiloeiro. Manuel, a gente está com 290 imóveis aqui na Caixa que aceita financiamento, tá? 290 que aceita financiamento? 290. Olha como que abriram as oportunidades, né? Nas outras lives que a gente estava acessando, a gente tinha em torno de 38 imóveis, 50 imóveis. Hoje a Caixa está facilitando bastante, né? Tentando já vender esses imóveis no estado. Vamos filtrar aqui por preço, colocar aqui menor preço, para ver qual que é o menor preço que a gente consegue para começar a entrar nesse mercado, né? Depois você explica certinho também como é que faz para conseguir esse crédito também, se tem algumas dicas, se é só quem tem muito dinheiro, quem ganha muito, como é que funciona também, tá? Não, a partir de um salário mínimo, 2 salários mínimos, a pessoa consegue já procurar um CCA e pré-aprovar o crédito, né? O que acontece? A pessoa tem que ter relacionamento com o banco, né? Tem um relacionamento com a Caixa, e feito o relacionamento, abre a conta lá, movimenta um pouquinho, comprova lá, assim fica mais fácil de aprovar o crédito na hora que você for financiar. Tá? Se você não tiver até 30% da sua renda comprometida, a Caixa geralmente aprova o seu crédito não é Minha Casa Minha Vida, pelo SBPE, tá? O SBPE é a taxa de juros maior. Mas nesse caso, você está comprando com bastante desconto em imóvel, você vai regularizar o imóvel, vai pagar o IPTU, condomínio, tudo mais que tiver dele, conforme o edital, as regras do edital, e aí sim você vai fazer a desocupação do imóvel, depois que fizer a escritura, né? E vai ter o imóvel no seu nome, né? Com desconto. Então, nesse caso, você pode ou alugar ou vender depois de maneira através das imobiliárias, né? Então vamos lá, Manuel. Esse imóvel aqui, por exemplo, ó, no Parque dos Pinos, em Ribeirão Preto. A gente acessando aqui, ó. Tá. 156 mil por 78 mil.
né? Ele está com o cronômetro aqui. Quando tem cronômetro aqui, significa que a gente está na modalidade venda online. Pode verificar aqui, ó, modalidade venda online. Ou seja, você vai fazer a sua proposta, depois, antes disso, você vai pré-aprovar seu crédito, né? Junto ao CCA, só então fazer a sua proposta. Tá? Aí você vai acessar aqui, vai verificar o valor da avaliação, verificar o valor de venda. E aqui você tem esse imóvel na comarca de Ribeirão, dando aqui 5% de entrada, a Caixa financia 95%, então com 3.928,90 de entrada, você vai conseguir comprar seu imóvel, né, financiando os outros 95%. Só que é importante o quê? Pré-aprovar o seu crédito, porque nada adianta você dar a entrada se o seu crédito não estiver aprovado. Então você vai acabar, né, às vezes, perdendo esse dinheiro. Então, pré-aprova o crédito, depois você vai procurar um imóvel nessas condições. Então, pré-aprovou o crédito junto ao CCA, com Caixa aqui, o correspondente bancário, ele vai te dar um número de aprovação. Aí, com esse número, você vai colocar na sua proposta. A hora que você clicar aqui em fazer proposta, aí você vai ser redirecionado para o site da Caixa, vai criar seu login, seu CPF e preencher a proposta. Aí você vai indicar o CRES da imobiliária aqui, que é o 36786, lá na proposta. Para quê? Para fazer documentação para a gente poder fazer o seu assessoramento, né, gratuito. Nesse caso, né? Paga alguma coisa, doutor? Em relação à imobiliária, não. A não ser que você contratar a nossa assessoria fora, aí sim você vai pagar sim a assessoria. Aí seria uma outra situação. Seria uma situação, né, onde a pessoa ela não entende nada, né? E aí ela quer um atalho. O atalho seria o quê? Você ter alguém para fazer esse assessoramento para você, pesquisar o imóvel, pesquisar toda a situação, te dar lá, mastigado, entre aspas, né, Manuel? Para então você tomar a decisão se você vai ou não comprar, né? Então, aí nesse caso, eu indico contratar assessoria, seja nossa, seja do Manuel, né? O Manuel, ele tem sim um curso, né, Manuel? Depois você poderia falar para a gente como é que funciona, para a gente poder, o pessoal te conhecer um pouco mais e saber como funciona o seu curso e de arrematação. Você pode falar para gente? Uma pessoa, tudo que entrar na vida, né, doutor, ter o conhecimento, né? Porque comprar imóvel em leilão é bom. Então, assim, claro que a pessoa pode fazer sozinha, isso é fato. Agora, tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem paciência, não quer arriscar, né, que é o correto. Então, a pessoa tem dois caminhos. Ou ele aprende a fazer, ou paga alguém que sabe. Então, devido à experiência, a gente montou um documentário onde mostra o passo a passo para a pessoa saber o que fazer antes, durante e depois. Algumas pessoas preferem, muitas vezes, contratar assessoria, porque ele quer ter a segurança, não quer errar e não tem tempo para ficar botando a mão na massa, porque, de fato, é trabalhoso. Na vida, nada é fácil. Então, a gente sempre está mostrando aí que é vantajoso investir, mas também a gente não esconde também que tudo na vida tem que ter o conhecimento e dedicação. Então, eu indico você que você ou aprenda ou pague alguém que sabe. Só não dá para entrar arriscando, contando com a sorte. Exatamente, Manuel. Por isso que a gente está aqui, né, explicando como funciona e, ao mesmo tempo, também apresentando as oportunidades. Né? A questão é, você quer entrar nesse mercado, você tem que entender o que você vai fazer, ter pelo menos o básico, né? E aí não é qualquer valor, né? A gente também aqui eu falei, poxa, você vai gastar aqui R$3.928,90. Tá, além disso, tem que ler aqui, regras para pagamento de despesa, tributos, sobre responsabilidade do comprador, condomínio sobre responsabilidade do comprador, até um limite de 10% em relação ao valor da avaliação. Nesse caso, cada imóvel geralmente tem um edital, e cada edital, né, cada imóvel tem uma regra às vezes. Então, se tiver no edital, esse imóvel, né, pode ser que seja a mesma regra, mas a gente sempre orienta a ler o edital, né? A Caixa ela realiza o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor da avaliação. Então, vamos supor aqui, Manuel, esse imóvel aqui está por 156 mil. Até 10% do valor da avaliação, se tiver condomínio lá de 30 mil, quem que vai pagar? Vamos resolver isso aqui. Se tiver 30 mil de condomínio,
15.600 é por conta do comprador, certo? A diferença, a gente gera um outro boleto, a gente encaminha para a Caixa. Tá? O assessoramento da imobiliária consiste nisso, fazer esse levantamento, mandar para a Caixa, parte da Caixa, mandar para o cartório, parte do cartório, resolver questão de escritura, contrato, fazer esse assessoramento. Agora, o assessoramento que o Manuel faz, né, já é um assessoramento de filtro, né, Manuel? De escolher o imóvel, te ajudar... Literalmente pegar na mão, né? Exatamente. Achar o imóvel ideal para aquele cliente conforme o bolso dele, né? Então, é exatamente isso. E aí, a gente explica também a forma de pagamento. Esse aqui aceita recursos próprios, que você já viu, né? Permite também a utilização da FGTS, né? Você tem que consultar as condições de enquadramento. Às vezes, se você tem um imóvel que é já financiado, ou imóvel numa cidade, você quer comprar na mesma cidade, ou vizinho, se não for para você morar, você não vai conseguir utilizar. Né? Então, você tem que ser um imóvel que não seja vizinho ali, limítrofe onde você mora, lá, uma, duas cidades para frente, você poder usar o FGTS e declarar que vai morar nele, né? Se for morar. Aí tem, por isso que a gente deixa expresso aqui, consulta a condição de enquadramento. Nem sempre você vai conseguir utilizar o FGTS. E outra coisa, esse financiamento, ele permite somente SBPE, né? O SBPE é uma modalidade de financiamento da Caixa, a taxa de um pouco maior, né? Aí você tem que consultar as condições antes de efetuar a proposta, procurar o seu CCA aí na sua cidade, pré-aprovar o crédito antes de dar lance, tá? Para não pagar o valor da entrada e no final das contas você tem que se arrepender e tentar voltar ao negócio. Né? Você pode até utilizar o direito de arrependimento dentro dos 7 dias, né, Manuel? Porém, se a pessoa dormir, passou os 7 dias, não conseguiu cancelar, você vai perder esses 3.928, né? Que é o valor da entrada. Então, por isso que a gente sempre fala, é importante você aprovar seu crédito antes, ok? Depois de aprovado, aí sim, você vai procurar imóvel e vai efetuar a proposta, ok? Então, acho que está muito bem explicado aqui, né, Manuel? Aqui é a título de exemplo, tá? Vamos lá. Manuel, aqui seguindo o nosso roteiro aqui, né? Vamos dar início, o de abertura, né? Você estava falando sobre você não estar cansado de trabalhar, né? Você está cansado de trabalhar e não vê patrimônio nascer, porque te ensinam a ganhar dinheiro, mas não te ensinam a comprar ativo, né? E aqui a gente estava falando sobre comprar ativo, né, Manuel? É verdade. Então, eu li um livro aí que ele se chama O Pai Rico, Pai Pobre, sabe? Então, um dos conceitos que eu vi lá e faz muito sentido, o que acontece? Muita gente estudou, trabalhou, aí virou uma pessoa responsável. Beleza, paga as contas em dias. Só que mesmo assim, essa pessoa continua longe da liberdade de ser. E isso acontece porque disciplina de boleto não é construção. Uma coisa é você manter a vida funcionando. E a outra coisa é você montar algo que cresce mesmo quando você para. É deixar o imóvel trabalhando para você, sabe, doutor? E qual que é o erro central, doutor, disso? O erro central disso é a pessoa acha que o prêmio do esforço é aumentar o padrão de vida, né? Quando, na verdade, o prêmio do esforço deveria ser comprar ativo, né? Porque renda paga um mês, né? E ativo muda a década, né? E, Manuel, e quando eu falo ativo, eu não estou falando de fantasia financeira. Você tem a falar sobre essa frase? É verdade. Assim, o ativo, na verdade, ele é algo real. Como o senhor falou, é um imóvel. Porque esse imóvel ele tem endereço, ele tem a matrícula, que é o documento, você sabe qual é o valor de mercado, qual que é a possibilidade de renda. Esse imóvel pode fazer renda para você através de aluguel. E é por isso que, se você fizer de uma forma que seja bem comprado, isso aí continua sendo uma arma tão forte, principalmente quando você entra com critério. Doutor,
Só que, assim, tem trabalhador que é um caba bom, mas continua ficando para trás, né? Por quê? Não porque seja preguiçoso, né, Manuel? A gente vê assim, muita gente que trabalha bastante e às vezes dá uma patinada, né? Mas o que acontece, ó? Não é porque o cara seja preguiçoso, não é porque o cara seja burro, mas porque foi treinado para sobreviver bem e não para construir patrimônio, né? Foi treinado para ganhar, gastar, repetir, né? E ficar um ciclo, né? E repetir bem não, não é o que cresce. Cresce se constitui patrimônio, né? Ou seja, você constitui patrimônio, seja investindo em leilão, seja comprando ações, seja diversificando, bloqueira, né? Assim, você vai crescendo, né? E tendo renda. O Manuel, o pai rico, pai pobre, bate exatamente nesse ponto. É verdade. Lá no Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que o pobre ele trabalha por dinheiro e que o rico compra ativo. Só que é o seguinte, o problema é que muita gente ouve isso e até concorda. Mas o que adianta? Continua fazendo o contrário. Continua trocando energia por renda sem transformar parte da renda em ativo. Qual que é a verdade dura disso aí, doutor? A verdade é aumentar a renda, né? Sozinho não resolve, né? Tem gente ganhando mais do que ganhava em 5 anos, né? E continua sem patrimônio. Sabe por quê, Manuel? É porque aumentou a renda e aumentou o custo de vida junto, né? Então, não adianta você aumentar a sua renda, você tem um salário de 10, 15, 20 mil, isso já está proporcional, né? Então, o ideal é que você vive abaixo daquilo que você ganha, e assim você vai construir patrimônio. Manuel, e o clássico giro em falso? É aquilo que o senhor falou, né? A pessoa sobe de faixa de renda, né? Eu conheço, por exemplo, muito policial que ganha 15 mil reais. Aí, às vezes, chega hoje, por exemplo, dia 31 de março, tá devendo até as cuecas, já está comprometido até, às vezes, todo o pagamento do mês seguinte com consignado. Então, não adianta, muitas vezes, a pessoa subir de faixa de renda. O que adianta a pessoa continuar, a renda aumentar, passa no concurso, aumenta de cargo ali, mas ele continua com a cabeça de consumidor. Ele ainda não desbloqueou a mente para ele ter a cabeça de construtor de patrimônio. Aí o que ele vai pensar? Eu quero trocar de carro. Eu quero trocar de iPhone. Eu quero trocar de apartamento. Eu quero trocar de restaurante. Mas não troca de lógica. Aí não dá, né, meu filho? Aí é complicado. Doutor, e a questão do patrimônio? Quando que ela nasce? Tá, o patrimônio nasce quando você para de perguntar quanto eu ganho, né? E aí você começa a perguntar o que eu comprei e continua trabalhando por mim. Essa pergunta muda tudo, né? Porque ela separa faturamento de construção patrimonial, né? E muita gente está orgulhosa de uma renda que ainda não virou base, né? E no mercado imobiliário, Manuel, isso fica muito visível? Olha, sim, com certeza. Tem gente olhando o imóvel como sonho. Inclusive, tem gente que só quer entrar no leilão se achar um imóvel no bairro dele, na cidade dele. Agora, tem gente também olhando imóvel como status. E tem gente já olhando imóvel como ativo. E esse terceiro grupo que eu falei cresce muito. Os outros dois tipos normalmente pagam caro. Doutor, você sabe que um ativo bom não é o mais bonito. Exatamente, né? Nem sempre é o mais bonito, né? Não é o mais comentado, não é o que te emociona, né? O que faz sentido na conta, no risco e na saída, né? É o que pode ser comprado abaixo do valor, né? E o que pode ser vendido ou alugado com loja. Ou seja, não adianta comprar mais bonito, nem o mais comentado, nem aquele que te deixa mais feliz, emocionado. Você tem que comprar com consciência, com lógica,
abaixo do preço, né, para poder ter margem na hora de você vender, na hora de você locar, né? É isso que faz você construir patrimônio. Aqui, que o leilão entra como instrumento de aceleração. Pois é. O leilão, ele entra assim, porque no mercado normal, muita gente compra no preço cheio. Tem muita gente comprando, por exemplo, apartamento da MRV, 200 mil na planta, e às vezes demora 1 ano, 2 anos para pegar a chave. Quando termina de pagar apartamento, se é que termina, que a maioria vai para o leilão, paga 2, 3 apartamentos. Se a pessoa soubesse, comprar no leilão pela metade do preço. No leilão, quando o investidor ele sabe ler a oportunidade, ele compra com desconto. E é desconto real na entrada, porque isso muda o jogo inteiro. Muda o risco, claro, mas muda a margem, muda a velocidade de crescimento. Perfeito, Manuel. Mas cuidado com outro erro, tá? Vou falar aqui também. Tem muita gente ouvindo isso e pensando, né? Então, qualquer imóvel de leilão é ativo? Não. Né? Imóvel ruim também é passivo, né? Imóvel mal analisado, suga caixa, né? Tempo e paz, né? Ativo não é o nome do produto, né? Ativo é o resultado da compra certa, né? Por isso que a gente bate na tecla aqui. Não adianta a pessoa querer fazer tudo sozinha, né? Tem que ter assessoria, ela tem que ter alguém para poder orientar, mostrar os caminhos, mostrar os riscos, né? E as regras, né? Tem que estar tudo muito bem claro na cabeça do investidor, né? Para depois tomar decisão, né? E tudo é previsível, né, Manuel? Tanto em relação ao valor de pagamento, em relação às taxas, despesas que faz fora, registro, execução, tudo isso é verificado desde que você tem uma assessoria. Caso contrário, a pessoa vai acha que fazer da cabeça dela e depois vai reclamar do resultado. Né? Então, Manuel, analisando a realidade do mercado de 2026, tendo a premiar mais quem estiver organizado do que quem estiver animado, você tem a dizer em relação a isso? Realmente, 2026 aí vai bombar. Inclusive, o cenário ele pode até dar sinais melhores de crédito ao longo do tempo. Só que mais crédito, mais leve, né, que a tendência é cair a taxa de juros, até a Selic já caiu, isso aí não salva a pessoa de uma compra burra. E nem transforma uma pessoa que é amador em investidor. E isso é importante, porque muita gente fica esperando o cenário perfeito. Ele espera a Selic cair, ele espera a guerra acabar, ele espera o país ter mais confiança, ele espera a eleição passar, ele espera o banco facilitar. Só que quem espera o cenário perfeito, normalmente compra tarde. E quem compra tarde quase sempre compra com preço cheio de mercado, compra sem margem. Doutor, o investidor que cresce, ele entende o custo de oportunidade, não é isso? Exatamente, Manuel. Se aparecer um ativo bom, né, com lógica, margem e saída clara, né, ele não fica paralisado pelo barulho do ano, né? Ele age com critério, né, porque a oportunidade boa não fica parado esperando o indeciso tomar coragem. Tá, okay? E, Manuel, outra coisa que 2026 deve deixar ainda mais claro, você pode falar para a gente? Claro. O comprador, hoje em dia, ele está mais racional. Tem muita informação aí, a gente mesmo aqui está todo dia aqui, deixando as pessoas mais inteiradas, mais informadas. Isso, de fato, deixa as pessoas mais desconfiadas, porque vai querer investigar mais. É bom que essa pessoa vai pegar o conhecimento e não vai comprar só na conversa. Ele vai fazer a compra, ele vai ter mais argumento. E isso vale no mercado comum. E principalmente no leilão. Sim. Por isso, quem quer multiplicar patrimônio com imóvel,
precisa sair de empolgação, para de ser emocionado, entre com método no leilão. Exatamente. Qual é o método? O método para você analisar o edital, o método para você ler a matrícula do imóvel, o método para você estimar o valor da reforma, da melhoria desse imóvel, o método para você precificar de forma correta e comprar com região com liquidez, colocar o imóvel no aluguel até vender. Porque sem método, o investidor acha que está comprando um ativo. E às vezes está comprando o quê? Uma dor de cabeça. E qual que é a armadilha mais comum que existe aí, doutor? Vamos lá, Manuel. A armadilha mais comum, a pessoa confunde o esforço com a inteligência patrimonial. Né? Ela pensa, eu trabalho muito, então mereço crescer. Ok, merece. Mas o mercado não paga nele. Né? O mercado paga a decisão boa. Patrimônio não respeita cansaço. Né? Patrimônio respeita a média. Né? E aí entra outra virada mental importante. Qual é, Manuel? Certo. A virada mental é o seguinte: trabalhar por dinheiro é linear. Comprar ativo, aí sim é multiplicador. Sim. Nesse primeiro modelo, você precisa o quê? Você precisa continuar presente o tempo inteiro. Agora, no segundo, que é esse fazer o imóvel trabalhar por você, o que você vai fazer? Você vai montar uma base que ela continua existindo além do seu esforço diário. Então, você vai ganhar dinheiro dormindo. Aquele imóvel, por exemplo, no aluguel. Então, é por isso que o ativo, ele gera liberdade e renda. E só a renda sozinho, o dinheiro em si, ele não vai gerar isso para você. Então, no imóvel, isso aí fica muito prático. Se você comprar bem, regulariza o que precisa, organizar a saída desse imóvel, poder ter comprado com uma boa margem, para ter uma boa margem de lucro, alugar como forma de estratégia, você pode, inclusive, usar o financiamento de forma inteligente. O Dr. Robson mostrou aí que tem 290 imóveis que está aceitando financiamento em São Paulo com apenas 5% de entrada. Então, se faz sentido, se a conta fecha, aí vale a pena começar assim também. Agora, tudo começa na compra certa. Se você errar logo na entrada, você vai contaminar a operação inteira. Doutor, muita gente acha que o segredo está em ganhar mais. E aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, a questão não é ganhar mais, né? O mercado, Manuel, ele tende a ficar cada vez mais, né, profissional, né? Mais transparente em alguns pontos, mais exigente em outros, né? Quem continuar bagunçado vai sofrer, né? Quem aprender processo, leitura de risco e execução vai sobrar, né? Não é um ano assim para curioso em si, né? É um ano para preparado. Então, o pessoal que se preparar, estudar sobre leilão, e baixar lá o e-book nosso lá que tem no site, estudar, entender, entrar na mentoria do Manuel, entender como é que funciona esse mercado, aí vai sair na frente, né? Agora, aqueles que só querem entrar por curiosidade, aí vou te falar, assim, mas não, porque existe pelo menos um caixa mínimo aí, tá? Aí depois o Manuel pode até entrar em mais detalhes, né, Manuel? A partir de uns 50 mil reais, você já consegue começar uma operação de 100 mil, financiando, porque você vai ter todo o custo operacional, você vai ter que desocupar o imóvel, você vai ter que reformar. Então, para você trabalhar com calma, né, com tranquilidade. E aí, a partir de 50 mil, a gente consegue já começar a trabalhar um imóvel nesse padrão, né, de 100 mil, para você financiar e começar a entrar nele, né, com bastante margem, né, até você vender ele. Manuel, eu acho que eu gostei aqui, só ver um negócio. Peraí. Tá. Vamos falar de um outro negócio aqui, ó.
No 19, e aí tem outra virada mental importante. Você poderia falar para gente? Como é que é? No 19. E aí entra outra virada mental importante. Ah, tá. Acho que é no 22 aqui. Vamos ver lá. Então, uma das coisas aqui, ó, é a fragilidade financeira. Ela não some com renda alta. Porque é o seguinte, tem gente que ganha bem, como eu falei, mas ele vive pressionado. Porque ele depende sempre do próximo conta-cheque. Ah, agora eu só vou comprar isso no 5º dia útil do mês. Então é o seguinte, está dependendo do contrato, da próxima comissão, do próximo negócio. Isso não é liberdade. Isso é dependência com aparência bonita. Aqui no 23, doutor, tem muita gente que compara, compara com quem começa a montar patrimônio. Certo. Ele não precisa parecer grande, Manuel. Ele precisa ficar forte, né? Cada ativo comprado, com lógica, vira um tijolo da interdependência, né? E essa pessoa passa a decidir melhor, porque não negocia mais, né? A partir do desespero. Manuel, o livro também ensina uma diferença brutal entre ativo e passivo. Poderia falar para ele? Sim, só que é o seguinte, no mundo real, muita gente complica isso à toa. Então, assim, vou simplificar. O ativo, galera, ele coloca dinheiro no seu bolso. Ele dá valorização, poder de escolha a seu favor. Agora, o passivo, ele tira fôlego. Se um bem ele te pesa, ele exige demais e não te entrega saída. Então, ele não está te enriquecendo. Por isso que eu bato tanto na tecla da educação financeira aplicada ao imóvel. Não é educação financeira de frase bonita. É educação financeira de decisão. É você olhar um imóvel e já saber. Olha só, esse imóvel aqui, ele vai construir patrimônio ou ele só está alimentando o meu ego? Isso aqui me fortalece ou me prende? Como é que é na prática aí dos leilões, doutor? Quem que mais cresce? É o emocionado? É o mais frio? Como é que é? Manuel, quem mais cresce, porque a gente vê, né? Vários assessoramentos que a gente já fez, quem mais cresce, em geral, são mais frios, né? A pessoa que é mais criteriosa, né? Que aceita perder oportunidade ruim, né? É que sabe dizer não, né? É que não corre atrás de qualquer desconto, né? Se a pessoa for só pelo desconto também, até às vezes a pessoa se anima para entrar no mercado. Mas existem várias situações por trás que a gente precisa analisar, né? Então, a gente tem que analisar friamente, né? Descontos de análise não é oportunidade, né? É a armadilha fantasiada, né? Vamos lá, Manuel. 27. Então, deixa eu te provocar aqui uma situação. Quantos ativos você comprou nos últimos anos? Na verdade é o seguinte, o que a pessoa tem que ver é se ele está trabalhando só para pagar a conta, quantas contas pagou, porque a resposta dessa pergunta mostra porque tanta gente trabalha e continua no mesmo lugar. Pagar a conta, claro que mantém a vida, evita as pessoas ficarem te cobrando, comprar ativo muda de vida. Por quê? Porque vai produzir por você. Você não precisa virar um teórico de mercado. Você precisa o quê? Virar alguém que sabe identificar um ativo real. E no seu caso, você pode fazer o quê? Você pode começar com imóveis de leilão. Claro, você vai comprar com critério. Não é brincar de investidor. É multiplicar o patrimônio, mas com base concreta.
Então, meus amigos, se você tem pelo menos 50 mil reais para começar, o seu problema não é falta de chance. Muitas vezes, o seu problema é falta de direção. Falta saber o que comprar, quanto pagar, onde está o risco, como sair e como transformar patrimônio de verdade. Então, grava isso. O salário, ele sustenta, só que o ativo, ele te liberta. Se você passa a vida inteira só trocando o seu tempo por dinheiro, você pode até estar acomodado, achar que está bem. Só que você continua vulnerável. Quem aprende a comprar um imóvel de leilão e tratar isso como um ativo, aí você começa a sair do jogo do esforço infinito, que é a corrida dos ratos. Então, se você quer parar de girar em falso e aprender a fazer isso do jeito certo, com imóveis de leilão, eu tenho 3 caminhos para você. Se você quer começar a entender na lógica, tem um curso gravado, tá aí no link da bio. Se você quiser um acompanhamento de direção de 90 dias ao vivo, entra na mentoria. Agora, se você quiser uma execução com análise, com filtro, com estratégia mais próxima, aí você vai vir para a assessoria. Só que é o seguinte, você tem que decidir, porque o patrimônio, galera, ele não nasce só de intenção. O patrimônio, ele nasce de uma ação bem orientada. Então, se você quer jogar esse jogo do nível certo, manda uma mensagem nesse telefone que está aparecendo aí, entra. Agora, se não, o mercado continua premiando quem compra ativo, enquanto muita gente continua vivendo só para pagar a conta. Qual que é a mensagem final aí de quem quer comprar os imóveis em São Paulo? O que tem que fazer, doutor, para fechar com chave de ouro? É isso aí, pessoal. Pode entrar em contato com a gente aqui, né, na terracredenciada.com.br, site que o Manuel está mostrando aí. A gente já mostrou, né, praticamente uma das oportunidades e você pode... Vou compartilhar novamente aqui, né, Manuel? Ou se você quiser, clica lá, vamos repetir a operação aí para o pessoal achar os imóveis que aceitam financiamento. Vamos lá, clica aqui lá em cima, lá, filtro personalizado, botãozinho preto. Coloca aí, peraí. Coloca aí sua tela aí. Acho que já tá aí, ó. Deixa eu tirar aqui o meu. Vai, pode aí. Vamos compartilhar aqui nossa tela aqui. Nós vamos novamente lá para poder... Pronto. Aqui, pronto. Nós estamos aqui na nossa tela, né, terracredenciada.com.br, e aqui a gente vai achar os imóveis que aceitam financiamento pela Caixa, tá? Às vezes você não vai encontrar na sua cidade, mas você vai encontrar em cidades vizinhas e no estado inteiro aqui de São Paulo. Filtro personalizado, clicou aqui, a gente seleciona aqui o estado de São Paulo, forma de pagamento, aceita financiamento, ou se você quiser utilizar FGTS, aceita FGTS e financiamento, né? Ainda a Caixa não aceita consórcio, tá? Mas aceita financiamento. Então, vamos lá. A modalidade, venda online e venda direto online, justamente para a gente poder filtrar os imóveis que já passaram pela fase de leilão e que não foram vendidos. Então, esses imóveis, eles são vendidos pelas imobiliárias credenciadas, né? E a TR Imóveis é uma dessas imobiliárias, é o CRES 36786. A gente vai clicar aqui em filtrar. Filtrou, apareceu 290 imóveis, Manuel, que aceita o financiamento aqui no estado de São Paulo. Você vai selecionar esses imóveis, né, e vai entrar em contato conosco aqui, ó. Tem interesse nesse imóvel, clicou aqui. Por exemplo, esse imóvel lá de Prudente, com 40% de desconto. Está como terreno, você pode ver aqui que já tem construção, a pessoa financiou, não concluiu talvez a construção, praticamente o imóvel está quase pronto. E alguns já estão até prontos, né, Manuel? Então você tem que pesquisar isso, fazer uma pesquisa no local, para ver como é que está esse imóvel, se a janela está lá, a porta, se está murado, ou se alguém chegou, né, e levou alguma porta ou janela e tudo mais. Então, vamos procurar outro imóvel aqui, Manuel. Vou pegar esse imóvel aqui, ó. 84 mil, não, deixa eu ver outro, mais interessante.
Vou pegar aqui esse aqui, Praia Grande, por exemplo, ó. De 243 mil, de 381 por 243, com 36% de desconto. Então, você quer comprar um imóvel na praia, você consegue comprar já esse imóvel a partir de, deixa eu carregar aqui, tá? A partir da valor de avaliação de 381 por 243, 238. Uma economia aqui de 138 mil, né? Aqui essa economia, você tem que analisar também qual que é a situação do imóvel, se tem débitos, condomínio, de PTU, né? E aí você vai analisar isso tudo, né? Então, dando 5% de entrada, Manuel, voltando aqui para o foco, com R$12.161,94 de entrada, ele só consegue comprar esse imóvel e financiar os outros 95%, né? Desde que ela pré-aprove o crédito dela, no CCA, no Caixa Aqui, o correspondente bancário Caixa, da sua cidade. Feito a aprovação, aí sim você vai levantar os débitos PTU e condomínio, e se for do seu interesse, né, depois de saber qual é o valor dos débitos de PTU e condomínio, aí sim você vai fazer proposta, tá? Não vai fazer proposta só depois que aprovou o crédito, não. Por isso que a gente fala que tem que ter uma assessoria para poder levantar isso, poder computar esse imóvel e tudo mais, né? E você vai clicar aqui, fazer proposta. Se for fazer proposta, você vai ser redirecionado lá para o site da Caixa Econômica Federal. E lá você vai criar o seu cadastro, vai indicar o número do CRES, da imobiliária, 36786, e pode entrar em contato aqui com a gente pelo WhatsApp, né? Ou por e-mail, tá? E aí a gente vai estar respondendo a vocês aí as dúvidas que faz. Mas é dispensável uma assessoria, tá? Para poder ter mais informações, exatamente, né, Manuel? Você ter a coisa praticamente pronta na mão, né? Então, no momento que você preencher a proposta, indicar lá no item 3, lá, o CRES 36786, vai aparecer aqui o nome da imobiliária, e mais abaixo aqui você vai indicar a agência 1210, que é a agência de Guararapes também, tá? Ou agência local aí da sua cidade, para você retirar a documentação e mandar para a gente poder fazer o assessoramento. Ok? Ótimo. Estamos à disposição, pode estar em contato comigo, com o Manuel, e a gente está aqui em parceria fazendo as vendas aqui dos imóveis da Caixa, mostrando aqui as oportunidades todos os dias, né, Manuel? E Opa! Se tiver, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, tamo junto, Deus abençoe. Parceria de sucesso. Valeu, hein? Obrigado, até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.